Seja muito bem-vindo a mais um episódio do CBCDcast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Eu sou a doutora Michele Daltro, cirurgiã do aparelho digestivo, especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Estou aqui com meu amigo Caio. Sou Caio Zanon, cirurgião do aparelho digestivo, titular especialista pelo CBCD, e é uma honra estar gravando mais um episódio do CBCDcast junto com a doutora Michele. E hoje a gente vai falar sobre câncer de esôfago e como que foi desde de muitos anos atrás e agora qual é a nossa evolução tanto no tratamento e diagnóstico. E recebemos hoje com o maior prazer um dos nossos ex-presidentes, Dr. Ivan Ceconello. Doutor Ivan, vou apresentar as titulações. É o professor titular da disciplina de cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, de 2005 a 2020. Diretor da cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologia de 2005 a 2020. E atualmente é professor sênior da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e foi presidente do capítulo do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva de 2013 a 2014. É uma honra tê-lo conosco nesse CBCDcast. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar nessa sala, que era a sala do presidente. E foi o início aqui que eles nos cederam a sede. Nós tínhamos uma sede na Rua Peixoto Gomide, era nossa. E depois nós mudamos aqui para a PM. Foi vantajoso, né? Essa sede que tinha na Peixoto Gomide foi comprada pelo professor Alcino Lázaro, que ele sempre falava, foi presidente, eu fui da diretoria dele, falava, o colégio tem que ter a sua sede, né? É isso. Verdade. Então, essa é a verdade aqui. Eu já fui presidente nesta sede. A gente tem que ter a nossa casa, né, doutor? Com certeza. Legal. Então, falando sobre o nosso tema de hoje, né, câncer de esôfago, quando o senhor iniciou a sua atuação, como que era o cenário do câncer de esôfago, como que era o diagnóstico, o tratamento e o resultado? Conta pra gente essa história aí. Bom, eu sou dos antigos, então eu cheguei em São Paulo em 72. Né? Eu sou formado no Rio Grande do Sul em 69, Universidade Federal, Porto Alegre. Fiz residência em cirurgia geral lá e vim para cá para fazer mestrado, doutorado, toda essa... Vim para ficar 2, 3 anos e não voltei mais. Né? Então, aí eu fui direto para um grupo que tratava esôfago. Antigamente era na primeira clínica cirúrgica, depois foi feita a disciplina de cirurgia do aparelho digestivo, o titular era o professor Arrigo Raia, que já era um esofágico, aspas, né? Depois veio o professor Pinotti, veio o grupo de esôfago, e eu fui desse grupo desde o começo. Ele se formou na década de 70. Então, como é que era antes da década de 70? Porque na década de 70 teve um trabalho de revisão feito por um cirurgião inglês chamado Richard Herlon. E ele esteve aqui em São Paulo na década de 70. Ele fez uma revisão com o doutor, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e que era o professor Cunha Mello. E nesta revisão da literatura, a mortalidade era de 30%. Era 30%. Então, como é que era a história? A história era ressecar o esôfago. É uma história interessante. No final do século XIX, se tentou retirar o esôfago amarrando um barbante e puxando o esôfago. Era uma extração com barbante, depois com uma sonda dentro do esôfago, cirurgiões da Europa. E ficou aí. A primeira esofagectomia foi feita por Torek, nos Estados Unidos. Ele retirou o esôfago e fez uma esofagostomia e uma gastrostomia. E ficava no segundo tempo para reconstituir o trânsito, e muitos não chegavam no segundo tempo. Então ficava com a esofagostomia definitiva. Num doente que já está consumido até por não se alimentar adequadamente, o diagnóstico era sempre tardio. Bom, aí foi andando e foi surgindo também, havia sem toracotomia. Vários cirurgiões tentaram. Na década de 30, teve uma casuística importante de Turner, mostrando uma ressecção às cegas, cervical e abdominal. E nasceu aí também a esofagectomia, que não era só da transição esôfago-gástrica, a esofagectomia maior, ressecando o esôfago com anastomose esôfago-gástrica alta no tórax. Isso foi feito por um cirurgião
que era originariamente do país de Gales, formado em Londres, chamava Ivor Lewis. E a cirurgia de Ivor Lewis foi a mais realizada para câncer do esôfago, ainda é. Os europeus gostam muito do Ivor Lewis e os Estados Unidos também. Então, é uma cirurgia que se estabeleceu. Ele trabalhava num hospital que não era um hospital universitário, era um hospital público, bom. Ele foi administrador do hospital, fazia inúmeras cirurgias e fez a esofagectomia. Depois ele foi para os Estados Unidos visitar vários serviços que faziam esofagectomia. Mas a coisa mudou mesmo com os trabalhos americanos da década de 40. Sweet e Garlock. Sweet, um serviço, e Garlock, outro grupo. Era esofagectomia, gastrectomia parcial, anastomose esôfago-gástrica intratorácica e refluxo gastroesofágico. Não tinha inibidor de bomba petônica, não tinha nada. Tinha antiácido, tinha esofagite, tinha refluxo e tal. O professor Zerbini, que não era cirurgião cardíaco ainda, que não tinha bomba extracorpórea, foi visitar esse serviço e fez a primeira esofagectomia junto com o professor Alip em 1947. Esofagectomia distal gastreproximal. E isso se fazia quando eu cheguei em São Paulo. Esofagectomia distal e gastré total, com anastomose intratorácica. Então era uma incisão abdominal, uma incisão toracotomia direita. E dava refluxo. E eu fiz uma tese experimental, foi meu doutorado, que era fazer uma válvula anti-refluxo na anastomose se sobrasse estômago suficiente para isso. Foi uma tese em cães na época, né? E foi um grande trabalho que teve que fazer manometria nos animais e tal. Funcionava parcialmente, mas dava refluxo, porque o esfíncter tinha sido ressecado e aquilo era uma questão mecânica, só de compressão do esôfago sobre o estômago. Não se formava uma zona de pressão alta pela pressão do fundo gástrico só, mas não tinha motilidade específica, tinha contração esofágica naquela área, não tinha relaxamento. Então, assim que foi feito, é isso que se fazia. Então, chegamos nesse ponto. Isso foi o passado. Daí em diante, teve duas grandes linhas, a esofagectomia transhiatal e a esofagectomia completa por toracotomia, por anastomose alta no tórax ou por anastomose cervical McKeown em 1974. Então, é uma esofagectomia ampla, com anastomose alta, se fazia muito isto, né? Os europeus e os americanos, isso veio da escola do professor Belsey, que era um cirurgião torácico. E ele esteve aqui em 84. E ele era inglês, e é um sujeito muito especial, assim, um senhor muito especial. Eu conheci ele em Chicago, porque ele foi convidado por um discípulo dele, o professor Skinner, que convidou para trabalhar lá, porque ele trabalhava no serviço público inglês, 2 meses por ano. Ele trabalhava no Hospital do Egito, que era inglês, e lá que desenvolveu as coloplastias, por causa da estenose cáustica. Então, ele foi o grande professor de cirurgia torácica, do professor Leroux, da Bélgica, do professor Moreno Gonzalez, do professor Skinner e outros cirurgiões torácicos. Depois, o Skinner foi o grande cirurgião americano. Ele veio da Marinha, depois foi diretor do hospital de Chicago. Eu visitei ele em Chicago. Ele era um homem grande, alto. Então, quando ele passava a visita, eu tinha que dar 2 passos, ele dava 1, né? Então, essa era a história. Então, aí ele fez a esofagectomia maior, com linfadenectomia importante, junto com o professor Sievert, de Munique. Então, era o Skinner e o Sievert, né? E também em Pádua teve um grande serviço, né? E com o professor de lá, que depois foi para italiano, que foi para Milão. Então, são os discípulos do professor Belsey, todos eles. Então, os europeus faziam isto. E tinha muito anastomose esofágica intratorácica. Mas o mundo oriental passou a fazer anastomose cervical. Né? Cervical. E também esses cirurgiões passaram também a fazer anastomose cervical. Então, é isto. No Brasil, o Ivor Lewis não pegou muito, porque nós entramos logo na transmediastinal, por problemas do doente. Depois nós podemos conversar. Então, o Ivor Lewis como eu lhe falei antes, tinha um cirurgião da Santa Casa, Dr. Viana, e ele sempre ia nos congressos de esôfago mundiais e ele fazia Ivor Lewis. Ivor Lewis era o único no Brasil que fazia Ivor Lewis, tinha uma experiência disso. E o nosso grande problema é que a Ivor Lewis era uma fístula intratorácica. Tratar a fístula já era difícil. Só para vocês entenderem,
Não tinha nutrição parenteral em 70. Começou... Com o Dudrick, né? Em 69. Começou com catéter para poder administrar. Então, isso veio na Guerra do Vietnã. Sim. Passava na frente de batalha o catéter para dar soro no paciente, né? Então, lá que surgiu o catéter e veio a nutrição parenteral. Como é que era a nutrição? Soro glicosado e dava álcool, numa quantidade pequena, porque era 7 calorias por grama de álcool. Dava álcool na veia. Isso era o professor Fernando Paulino, no Rio de Janeiro, década de 60. Então, não tinha isso. Não tinha nutrição enteral. Não tinha nutrição enteral. Não tinha essas sondas de hoje. Sim. Então, essa era a história do câncer de esôfago até aí. Ou seja, a fístula intratorácica era o óbito, né? Era óbito, com certeza. Então, esse era o grande problema. Quando eu faço esofagia, doutor, eu não gosto muito de fazer intratorácico, não, porque eu tenho um respeito grande com mediastina, né? Os brasileiros não gostam de intratorácico. Eu não gosto. Eu prefiro fazer cervical. E eu tinha um professor na residência na UFMG que ele falava que eu era ótima para fazer esofagiectomia transhiatal porque minha mãe é pequena. Então eu conseguia fazer a dissecção das doenças benignas que não precisavam de uma linfadenia extensa, que a gente lá na UFMG a gente fazia muito para megaesôfago, né? Para chagas e tal. Então ele falava assim: vai lá, Michele, faz sua mágica. Então, como a minha mãe é pequena, né, luva 6,5, eu fazia dissecção e até o cervical, quando o doente também era pequeno, né? E a gente não precisava ampliar tanto, né? Então, assim, só contando uma história. Mas eu não gosto de fazer intratorácica, eu prefiro fazer cervical também, porque eu tenho um respeito com a mediastina, o senhor não acha? É verdade isso. Assim, quase ninguém mais aqui no Brasil faz a Ivor-Lewis, né? Ela é feita em situações especiais, podemos comentar agora mais adiante, que é o seguinte: no carcinoma epidermal do esôfago, muitas vezes, ou antes, ou durante, ou depois, tem um câncer cervical de boca junto. Então, às vezes, o que vem com câncer de esôfago já fez uma cirurgia, ou já fez radioterapia cervical. É impossível fazer uma anastomose cervical. E aí, então, esses casos sobram para a Ivor-Lewis, né? Mas hoje tem sutura mecânica, tem mini invasão, tem todas essas coisas. Mas mesmo assim, nós preferimos não, só em situações muito especiais fazer. Que quando já foi, na região cervical já foi atuada por rádio e também por cirurgia. Então, sim, isso é verível. E, professor, na sua evolução desses anos todos cuidando desses pacientes, tecnologias foram sendo aprimoradas e tratamentos também. Então, radioterapia, quimioterapia, tudo isso também foi mudando o prognóstico do paciente, a chance de cura e melhorando os resultados cirúrgicos também, né? Como foi isso na sua prática? Então, aqui o que aconteceu foi o seguinte: quando se formaram os serviços, se formou o grupo de esôfago, né? E aí tinha uma discussão se o grupo de esôfago era separado do estômago. Então, todo mundo queria fazer o estômago porque tinha muita cirurgia de úlcera, não de câncer gástrico, de úlcera. Então era muito cheio e tal. Então o professor falou assim: não, vamos fazer um grupo de esôfago separado que vamos estudar a questão do câncer de esôfago, precisa melhorar. Aí o professor Zerbini falou assim: mas vocês querem fazer isso, mas morre todo mundo. O professor Zerbini, que era o cirurgião torácico, né? Mas foi feito um grupo e daí foi criada a transhiatal. E a transhiatal foi sendo aperfeiçoada. Então, como foi isso? O primeiro a fazer para câncer foi aquelas ressecções que passavam uma cânula de varizes de membro inferior através do esôfago e evertia, né? Isso era feito em doença benigna, em megaesôfago. Então, teve trabalhos aqui do professor Eugênio Ferreira em megaesôfago, depois o professor Aquino, que ressecava só a mucosa e deixava a musculatura do esôfago dentro do tórax e passava o estômago por dentro disso, que o esôfago era dilatado. Isso era megaesôfago, né? Mas para câncer era um pouco diferente, não tinha como fazer isso. Então, aí foram havendo as modificações. O primeiro a fazer a extração foi o professor Akiyama, 1975. Era um grande cirurgião de esôfago do Japão. Eu tive a chance de, em 79, ficar 3 meses com ele no Japão.
Para você entender dos problemas dele, eu assisti 17 esofagectomias sem mortalidade, sem fístula cervical. 1989. Então, para você entender a qualidade de cirurgia que ele era. Então, ele fez reversão com a vareta dessas que ressecam varizes e reverteu a mucosa. Depois teve as modificações. Então, tinha dissecção às cegas, que era do Dr. Oranger, que era de Detroit. Então, ele teve mais de 1.000 e tantos casos operados por via transiatal, dissecava a região às cegas, dissecava o esôfago, dissecava o hiato às cegas e fazia dessa forma. Aí veio, na mesma época, e publicou isso em 78, em 77, e depois de um estudo em cadáveres que eu participei, e foi feita então a secção, o professor Vinotti fez a secção do diafragma. Na parte posterior era fácil, dissecava manualmente, e na parte anterior fica grudado no pericárdio. Então dissecava e abria ali. Então era frenotomia mediana. Isso foi publicado na revista MB 77. E não foi feito para esofagectomia, foi feito para prolongar a ressecção gástrica de um tumor gástrico para o esôfago, por um divertículo do esôfago inferior. E já tinha nessa casuística 2 ou 3 casos de transiatal ressecção. E daí, no ano seguinte, veio a transiatal, que era muito para megaesôfago. No Brasil tinha já casuísticas de Câmara Lopes, em Ribeirão Preto, professor Ferreira Santos, para megaesôfago por toracotomia direita, né? Toracotomia direita. Então, tinha problemas. Daí que surgiu a tal da operação do Serradória. Quer dizer, não mexe lá, não mexe no tórax. Você faz uma abertura, é uma cardioplastia tipo Grondel. O que é? Corta vertical e sutura transversal. É como a piloroplastia, a Eneck-Miculix na cárdia. E para não ter refluxo, gastrectomia Y de Roux. Essa é a operação de Serradória, né? Então era assim que fazia, não mexe no tórax, ou tira o esôfago, né? Aí veio a transiatal que tirou melhor o esôfago. Então a transiatal foi uma evolução, porque você fazia a parte, pelo menos distal, visualmente, com válvulas no mediastino, afastando com calma o coração e tudo, e dissecava. Se perfurasse a pleura, drenava no fim da cirurgia o tórax, ou no lado do outros dois. E a parte cervical dissecava por cima, dissecava o esôfago da traqueia por cima. E aí tinha uma parte cega, que eram 5 centímetros no meio do tórax. Então dissecava anteriormente e posteriormente e puxava a parte cervical para baixo e ficava um U invertido, ficava preso pelos nervos vagos. Aí pinçava os 2 nervos vagos e tirava o esôfago. Sim. E aí subia o estômago, dependendo de onde era o tumor, tinha uma certa margem e tal, e levava na região cervical. Então, é isto. Aí tinha o problema da fístula. Aí tinha a fístula e tinha que contornar. Então, tinha 2 coisas que surgiram. Então, se criou as 2 jejunostomias. Uma proximal, que ia até o estômago para não deixar o doente com sonda nasogástrica por causa da fístula. Então, ficava sem nada na cavidade oral, ficava vazando a fístula até cicatrizar. E fazia uma jejunostomia distal. Eram 2 jejunostomias. A jejunostomia tinha que ter cuidado, tinha que ser feito do lado de esquerdo, bem em cima do cólon, porque às vezes se você fazia mais anteriormente, entrava alça por baixo da obstrução intestinal, da jejunostomia. Dava 1 ou 2% de problemas com a jejunostomia. E é assim que foi. Então, evoluiu pela transiatal. Então, aí, houve uma linfadenectomia já razoável no esôfago inferior. Essa era a limitação. E a discussão aí foi com o grupo principal do professor Skinner e os professores da Europa que ressecavam todo o esôfago com uma linfadenectomia maior. Era mais infracarinal, periesofágica. Aí vieram os japoneses. Não, tem que tirar os gânglios paratraqueais. Então aí tem que ser toracotomia. Então começava a operação com toracotomia direita, linfadenectomia periesofágica, infracarinal e paraesofágica, esquerda ou direita.
até a região cervical, e se o tumor fosse alto no tórax, ainda fazia linfadenectomia supraclavicular. Aí que eram os 3 campos, né? Um cervical, torácico e abdominal. E isso era de acordo com o câncer deles, que era o câncer epidermoide, que tinha no Oriente, né? Tem hoje muito na Alemanha, na China e na Coreia também. Você vê os trabalhos de grandes ressecções hoje são basicamente os trabalhos da China. Tem muito câncer do esôfago na China, que está ligado ao fumo e álcool, né? Tabaco e álcool. Alto incidente na população, né? Isso. Eles comem também muito alimentos o cru, né? E o consumo de shoyu, aqueles condimentos também, né? Que acabam os nitratos, né? Que a gente fala, né? Mas tem uma coisa interessante, né? A coisa da água quente, né? É uma discussão da água quente. Então tem a história do chimarrão. Sim. Aí foi revitalizado por um professor aí do INCA. E aí teve, vieram perguntar, mas o que você acha da água quente, etc, tal, e da câncer e tal. Não foi comprovado, é um mecanismo secundário. E foi feito um trabalho interessante no Rio Grande do Sul, o Dr. Kleber Krug, que foi presidente do colégio. Ele foi um especialista, fez isso experimentalmente, desenvolveu câncer epidermoide, fizeram um estudo grande em 1.000 e tantos doentes numa cidade próxima a Porto Alegre, e faziam uma citologia com um balão chinês. É um balão que é um comprimido com um fiozinho, dissolve a cápsula e vira uma esponja. E puxa, faz uma citologia. E tinha um grande citologista lá que lia, porque tem que ter um citologista bom, e que fazia citologia, e dos 1.000 e tantos casos, 120 foram para endoscopia, e desses aí, 3 tinham câncer do esôfago, carcinoma epidermoide. Então eles iam na igreja, perguntavam quem fuma em casa, as mulheres que traziam o marido para fazer o exame. E, ao mesmo tempo, eles iam na casa das pessoas que tomam chimarrão e vão medir a temperatura da água. Temperatura da água. Qual é a temperatura da água? Você que é de Cuiabá, que toma mate gelado, né? Qual é a temperatura que é? É quente, né? É quente. Lá tem muita gente do sul também, né? O pessoal toma chimarrão apesar do calor. Geralmente é mais no interior, né? Tem muita gente do sul e eles tomam bastante chimarrão. Aí mais em Cuiabá o pessoal costuma tomar o gelado, né? Que é o tereré. Mas eu acho que também a gente tem que avaliar o mate, né? Também, né, doutor? Então, mas aí tem a seguinte história. Andando de novo no Rio Grande do Sul. Então, qual é a temperatura? 67 graus. Né? É quente. O professor Giocondo Villanova Artigas foi um grande cirurgião torácico e fez logo depois a segunda esofagectomia no Brasil. Ele brincava, né? Quando você vai tomar chimarrão no sul, tem que estar água bem quente. Sim. Eu não gosto de chimarrão, eu morei lá, mas não gosto de chimarrão. Tem que estar bem quente. Então ele fala assim, quando é que a temperatura está boa? Ele fala, tem uma piada que diz que quando o primeiro que toma vem muito pó na boca, então ele tem que cuspir a primeira tomada, né? Então se cai na orelha do cachorro, o cachorro sai gritando, a temperatura está boa. Meu Deus do céu. Mas tem um trabalho, tem uma faculdade em Pelotas que tem um serviço de epidemiologia muito bom. E eles estudaram chimarrão e álcool e tal. E o problema é que não houve relação com o mate. Porque quem toma mate, toma álcool e fuma palheiro. Então estava lá o álcool e o fumo. Outros fatores associados. Outros fatores. Então não ficou comprovado nem o mate, nem a água quente. Mas para refluxo eu falo para meus doentes parar de... Quando eles são descendentes do sul, eu falo que tem que parar de tomar o chimarrão, ou pelo menos diminuir para refluxo, né? Eles querem me matar. Eu falo, como assim, doutor? Eu falo, gente, não tem jeito, né? É muito quente, né? É muito quente. Mas assim, você sabe que o mate ele não é bem gaúcho. O gaúcho é uma entidade do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, né? Então, essa região toda toma chimarrão. Sim. Exatamente. Falando do câncer de esôfago ali, eu queria falar um pouquinho de como que determinou a radioterapia, né, para SEC, né? O senhor pode contar um pouquinho para a gente como que... Começou o tratamento adjuvante, primeiro foi a radioterapia, né? Então, tinha o tratamento, vamos dividir os 2 tumores, então, vamos falar de carcinoma epidermoide, basicamente agora. Então, aí surgiu a radioterapia. Tem casos
serviços que faziam radioterapia única, não como pré-cirurgia, mas como tratamento definitivo. Então, era uma quantidade de mais de 5.000 centigrays e era o tratamento definitivo. Então, fazia gastrostomia ou colocava uma prótese no esôfago depois para se alimentar. Mas tinha também como uma dose menor para depois operar. Então, isso foi feito muito, e era muito, quando se usava muito a transhiatal, o maior problema era quando a lesão era alta, o terço mais alto, e que tem a traqueia na frente. Aí você fazer a transhiatal era difícil, fazer radioterapia acabava perfurando para a traqueia, então tinha todas essas coisas. Mas tinha já a radioterapia em dose menor e em dose maior, como definitiva, né? É isso que se fazia como acoplado na década de 70, já se fazia isso, né? Assim que se conseguia melhorar um pouco os resultados. E a gente tem uma diferença, né, professor, do SEC para o adenocarcinoma, né? Isso tem. Então, acho que você puder falar um pouquinho sobre a diferença, a radioterapia para o SEC, a quimioterapia para o adenocarcinoma, o padrão de distribuição da altura das lesões, fatores de risco, né? Bom, isso muda um pouco. Aí assim, né? O oncologista quer sempre tratar antes do cirurgião, porque diz que depois o paciente não. O paciente é difícil porque ele é idoso, se ele é fumante, ele tem complicações respiratórias, ele já tem problemas cardíacos, né? Ele já está emagrecido, não é? E às vezes você não consegue fazer ele ganhar peso. Você pode impedir de aumentar a perda de peso, mas sem tratar a doença principal, ou por rádio, por quimio, ou por cirurgia, ele não ganha peso. Se você estiver tratando ele por rádio quimio, mesmo no preparo de uma cirurgia, ele pode ganhar um pouco de peso, mas também não tem muito tempo para ganhar peso. Então tinha todas essas coisas variáveis, né, que davam isso. Então, assim, os tumores epidermoides do esôfago, né, tem um famoso estudo CROSS, que diz que é 4.000 centigrays mais quimioterapia associada. Ele é ótimo porque diminui a lesão do câncer epidermoide do esôfago, né? E se fez também para o adenocarcinoma isso, né? Então, vamos dizer, o que é o adenocarcinoma? Aí entra a classificação de Ziegler. Tem um adenocarcinoma do esôfago e da transição. Esse é um tumor de esôfago. E tem o tumor mais 2 centímetros abaixo. Ele é um tumor gástrico. Isso é estadiamento de estômago, é outra coisa. Isso aí é no máximo esofagite distal, gastretotal. É outro câncer. Então, estamos falando do tipo 1 de Ziegler, que é um câncer do esôfago, por exemplo, sobre um Barrett, ou um câncer mesmo da cárdia que sobe no esôfago. E o tipo 2, que é na cárdia. Ponto. Esse é de esofagectomia. Depois nós podemos discutir se o tipo 2 é uma esofagite distal ou uma esofagite maior. Aquela briga, né? Aquela briga. Podemos discutir. Isso é uma briga dos cirurgiões gástricos com os esofágicos. Essa briga existe no Japão, na Coreia e no Brasil. Viu? Então, é uma discussão interessante. Mas aí o carcinoma epidermoide respondia razoavelmente bem. Mas a resposta no adeno não foi tão boa, mas era o que tinha. E isso foi sendo substituído no adenocarcinoma só por quimioterapia hoje, né? Que faz o sistema, principalmente o sistema FLOT, né? Que são 3 ou 4 quimioterápicos juntos, né? Ou a gente faz aqui o que chama de Emiflot, né? Emiflot tira a oxaliplatina, que é agressiva, tem manifestações colaterais neurológicas complexas e tal. São 4 sessões com intervalo de 2 semanas. Então, com isto você diminui a lesão. Então, é preferível, hoje não se irradia mais um adenocarcinoma, muito raro irradiar um adenocarcinoma, né? Se faz muito quimioterapia. O que vem pela frente, né? Vem as drogas imunológicas. Então, ainda grandes discussões, elas não estão disponíveis no SUS, por exemplo, e tem muito para prolongar a vida dos doentes, elas melhoram a vida dos pacientes, o tempo de vida, principalmente dos adenocarcinomas. Mas
ainda tem problema de custo e toda a questão, e qual a droga, e qual o doente, qual o tipo histológico, tudo isso está em evolução e ainda não tem um resultado definido, mas melhora mais, a sobrevida aumenta, então vai mudando, isso vai mudando. Então, aí é o seguinte, é diferente a conduta de um jeito e do outro. Então, nós fizemos muita transiatal, mas depois passamos para a toracotomia. A toracotomia e depois para mini invasão. Então, aí permitiu dissecar melhor o tórax, sem abrir o tórax, sem a dor da toracotomia. Você respira 16 vezes por minuto, 3.200 vezes por hora, e com o dreno de tórax não é uma coisa muito fácil, né, de dor. E o doente já é um doente comprometido, idoso e tal. Então, isso é complicado. Então, aí é o seguinte, se passou a ressecar o esôfago de outra forma e aí se subiu mais. Então, a linfadenectomia aumentou. A linfadenectomia aumentou. Foi mais para cima e permitiu também que a gente descesse mais. Aonde? Na pequena curvatura, no tronco celíaco, na artéria hepática anterior, hepática comum, 8A, né? E um pouco sobre a artéria esplênica. Então, ali, limpa essas linfonodos, resseca a pequena curvatura, isso favorece a subida do estômago, limpeza periesofágica, infracarinal e paratraqueal. Então, aí tem a grande discussão. No adenocarcinoma, muitos europeus e mesmo os Estados Unidos não fazem limpeza paratraqueal, só infracarinal, né? Quando é que faz paratraqueal? Quando o tumor é no esôfago. Quando o tumor é no esôfago, adeno, você vai lá e limpa a cadeia paratraqueal. Se ele for na cárdia, ZIVET2, e você pode discutir se faz limpeza paratraqueal. E aí é que vem a diferença que mudou. Então, a linfadenectomia certamente mudou. E a neoadjuvância certamente mudou. E a mudança da neoadjuvância está em andamento, né? Era radioterapia, depois radioquímio, e agora tem químio, e agora entra a droga imunológica. Então, essa é a evolução que tem os resultados. Então, assim, qual era o resultado disso, da transiatal, de abrir o tórax, tirar gânglio e tal? A gente não tirava todos os linfonodos, só os distais. A diferença dá uns 10% de sobrevida, mas no estádio 1 e 2, que não é muito frequente, né? No estádio 1 e 2, não tem muita diferença. Mesmo na transiatal com a toracotomia, não tinha muita diferença, porque não tem muito linfonodo invadido. Estádio 1 e 2, mas estádio 3 e 4 fazia diferença. Então, estádio 1 e 2, lá o professor Bruno, que foi presidente aqui, fez uma tese de livre docência, de transiatal. Então, no estádio 1 e 2, a sobrevida é 50%. Aí, depois, 3 já vem aqui, o estádio 4 é 5%. Em 5 anos, era naquela época. Isso foi aumentando, né? O professor Rubens, quando vai falar, ele fala assim, olha, aqui era na década de 90, tinha esse resultado aqui, tirava tantos linfonodos. Aí passou para a toracoscopia, tal. Os primeiros casos de mini invasão por videocirurgia, então, tanto no abdômen quanto no tórax, né? Então, aí melhorou. Se passou a ressecar 15, 20 linfonodos em média. E hoje, mesmo com a mini invasão, se aperfeiçoou a linfadenectomia e se resseca pelo menos 30 linfonodos. Pelo menos 30 no esôfago e no tórax. E aí, então, a escola japonesa pressionou muito isso em cima dos linfonodos. E na década de 90 tinha muita discussão do grupo europeu, que ressecava menos linfonodos, e do grupo japonês que ressecava os paratraqueais. Então, são fatos interessantes que foram mudando. E ressecar linfonodo melhora o prognóstico, sem dúvida nenhuma. Neoadjuvância melhora o resultado, sem dúvida nenhuma. Né? São fatores muito importantes. Um pouquinho diferente no adeno e assim por diante. Mas tinha isso aí. Aí tem os que fazem ainda a anastomose intratorácica alta. E como hoje, antes de ter robótica, o grupo de esôfago praticamente era mini invasão. Tanto o tórax como o abdômen era laparoscópico e toracoscópico, né? A maior incisão desses doentes é a cervical.
E nós não fazemos muito limpeza supraclavicular, né? Porque tem um trabalho feito pelos japoneses que eles chamam de 2 campos mais. Então eles dissecam o esôfago pelo tórax, já vão subindo lá dentro do esôfago cervical, e depois você chega em cima e tira os linfonodos aqui para esofágico. Então é o 2 mais, né? Isso foi feito no National Cancer Center de Tóquio. Então, professor, vendo o senhor falando dessa complexidade da linfadenectomia, né? Que tem que ser uma linfadenectomia extensa, né? Que os trabalhos mostram a importância disso, né? Eu faço mais doenças benignas na parte do esôfago, não me arrisco deixo para os oncologistas, né? Até porque eu fico mais na HPB, na parte de oncológico, né? De fígado, vísceras biliares e pâncreas, que eu fico mais no oncológico, né? E faço de esôfago, eu me arrisco não. Eu faço muito bem as benignas, mas não gosto de fazer maligna. Essa extensão que tem que fazer da linfadenectomia, que o senhor falou, dessa importância, tem que ser um cirurgião experiente, né? Não dá para ser uma pessoa para arriscar a fazer. E é importante, pelo menos, que ele tenha vindo de um serviço com grande volume para ver essa quantidade, né? Então, conta pra gente, assim, essa experiência que tem que chegar a ter assim, um cirurgião de esôfago demora 10 anos num serviço que faz cirurgia de esôfago, porque ele vai aprendendo. Essa é vivência dia a dia. Então, como é que é a sua formação, né? Então, a formação é assim. Bom, você é um cirurgião geral. Então, o professor Pinotti sempre falava isso. Tem cirurgiões gerais que têm um interesse específico, né? Sobre alguma área, era no tempo da década de 70, 80, era assim, que uma área específica, disse, por exemplo, o professor Augusto Paulino Neto, ele era um cirurgião geral e tinha interesse por pâncreas. Então, os trabalhos eram de pâncreas. O professor Eugênio Ferreira era um cirurgião geral e tinha interesse por esôfago, fazia bem esôfago, né? Então, era assim. Depois foram aparecendo e vindo de cirurgia do aparelho digestivo. E depois veio as residências de cirurgia do aparelho digestivo. Então, aí você tem que ir aprendendo o dia a dia com tudo isso, vivenciar cada caso como residente, como médico. Então, primeiro você tem que ser um bom cirurgião, depois tem que ser um cirurgião do aparelho digestivo, depois você tem que vivenciar esôfago, depois você tem que aprender laparoscopia, depois você tem que aprender robótica, depois você tem que conviver junto com o radiologista que faz o diagnóstico, tem que conviver com o oncologista que entra antes de você, o que complementa depois, né? Ou que tem só tratamento paliativo. Então, é outro caminho também o tratamento paliativo. Então, você vai vivendo isso. Então, eu sempre digo, olha, um cirurgião de esôfago, ele tem que conviver num grupo para fazer câncer. Hoje a reunião tem que ter um bom radiologista, tem que ter pessoal da área oncológica, porque isso muda muito. As doses mudam e, às vezes, eles param no meio porque o doente não aguenta muito, né? E você tem um intervalo para operar esse doente que é já idoso, etc., na maioria das vezes, e uma boa parte das vezes o tumor é avançado. Então, o tumor pode regredir, isso favorece a ressecção. E tem uma coisa interessante no estudo do câncer. Tanto no epidermoide quanto no adeno, você vai e opera o doente. Quantos tem o tumor sumiu? 20%. 20% de resposta. O tumor sumiu. Você não acha tumor no esôfago nem em linfonodo. Olha como está ficando. Isso vai aumentar. Daqui a pouco vai ter só tratamento oncológico. Então, essa é a mudança que foi acontecendo. Então, você tem que conviver com todos esses percalços, né? E operar um doente que já sofreu quimioterapia, que foi irradiado e que ele é comprometido, ele tem complicações pós-operatórias, complicações torácicas, tem complicações cardíacas e tal, e tem os problemas nutricionais, e tem a fístula. A fístula, né? Aí podemos falar depois de fístula ainda, que é um outro capítulo à parte, a fístula, né? Vai ter que ser um próximo episódio. Então, é o seguinte, mas olha, só para complementar a fístula, assim, o que é isso, né? Hoje a fístula é ressecar o estômago e fazer um tubo gástrico fino. Esse tubo gástrico fino, ele fica grande. Você faz muitos grampeamentos. Então, ele sobe até a região cervical, porque tem um estudo feito pelo professor Takeda
que ele fez um estudo em cadáver. Então, tem 2 tipos de circulação na grande curvatura. Um mais simples, que ele não sobe bem até o fundo gástrico, porque no fundo gástrico ela é via parede. E outro que tem uma unificação ainda com vasos lá da grande curvatura mais alta, e que é um estômago melhor. Então, mas hoje, quando você faz esse tubo, você consegue subir bem para cima e você fica com bastante vascularização. Mas tem um trabalho do Dr. Takeda, que quando ele achava que tinha lá o verde indocianina, então está mal vascularizado, então ele fez um sobrecarga vascular. Então ele fazia uma anastomose da pequena curvatura com vasos venosos cervicais e com artéria tireoideia. E com isso foi zero fístula. Zero fístula. Então, e hoje o que se faz é puxar o estômago bem para cima, deixar ele bem esticado, tal, e a circulação é boa. Então é pouca fístula, é menos de 4% de fístula. A mortalidade hoje é 2 a 4% no mundo inteiro. Então é isso. E hoje é uma discussão, porque o pessoal do tórax acha que melhorou lá o Ivor Lewis e que também não precisa vir aqui em cima na região cervical. Então tem todo o problema da circulação. E hoje tem fístula. Então, esse de levar o estômago reto, bem esticado para cima, e tem que cuidar para não levar ele torcido, porque essa torção dá dificuldade. Então, controlar bem quem conduz o estômago de baixo para a região cervical, deixar ele bem tracionado, né? Não deixar ele torto. E fechar um pouco o hiato, não demais. Porque às vezes, com o emagrecimento que o doente pode ter, entra algum órgão do lado, comprime, entra o cólon lá do lado e comprime o estômago transposto. Então, são todos detalhes técnicos que estão melhorando. Mas hoje a mortalidade é menos de 4%, de 5%. A fístula é menos de 5%. Elas são tratadas em 80% das vezes só por via endoscópica, com aspiração continuada. Veja como tudo mudou, né? Então, hoje mudou bastante o câncer. Sim. Eu acho a doença esofágica bastante complexa do ponto de vista da experiência do cirurgião, né? Não é só a doença. É aquela experiência que o cirurgião tem que saber contraindicar, né? Ele olha aquele paciente desnutrido, com má resposta, progressão de linfonodos, né? Por mais que a doença pareça ressecável, o paciente às vezes não aguenta a cirurgia, né? Exige realmente esses 10 anos aí ou mais de experiência. Mas olha, então é um mundo mudando. Você perguntar hoje o resultado é bom. Aí você vai lá na Europa, lá no Japão, bom, lá o diagnóstico é precoce. Isso muda totalmente. Aqui não tem diagnóstico precoce. O que nós temos que aumentar? Tem que aumentar os exames de endoscopia. Qual é o sintoma de alerta? Disfagia. Se tem disfagia, tem que fazer endoscopia. Não pode demorar no SUS 4 meses para chegar na endoscopia e mais 4 meses para ir no hospital que opera câncer do esôfago. Sim. Essa é a história. Doutor, nosso tempo está acabando. O que a gente sempre pergunta para todos para finalizar, a gente pede sempre uma mensagem para casa, né? Para os cirurgiões que estão ouvindo, né? Do nosso colégio, qual é a mensagem que você deixa para casa sobre essa evolução do câncer de esôfago que você viu ao longo desse tempo aí? O que a gente tem que prestar sempre atenção? Bom, então, assim, primeiro, mini invasão. Certamente a robótica é melhor do que a toracoscopia. O decúbito tem que ser ventral, e qual é a grande vantagem da robótica? Que são os linfonodos, na situação ventral, linfonodos paratraqueais à esquerda. Você, às vezes, não consegue entrar neles com a pinça reta da toracoscopia. Ali é a diferença. Então, como a pinça é móvel, você consegue ressecar os linfonodos paratraqueais esquerdos. Esse é fundamental no câncer do esôfago. Então, aí vem a diferença da robótica. A robótica permite no abdômen levantar mais o abdômen, tem mais pinças que ajudam e tal. E tem também, finalzinho, dizer para vocês o seguinte: a transhiatal vai ter o seu lugar, porque hoje, quando o tumor não é muito grande, você entra no diafragma, entra por baixo no diafragma e disseca os infracarinais por baixo. E existe uma casuística aqui que faz a parte cervical, já com mediastinoscópios aí, com a ótica de toracoscopia, e vai dissecando com os gânglios, os linfonodos paratraqueais. E o professor Rubens foi convidado, pela sua experiência em transhiatal,
de um grupo alemão que fez um estudo com 2 robôs em cadáveres, um no abdômen e outro cervical. Então, a transietal vai ter o seu espaço em alguns tipos de tumor, por mini invasão, com linfadenectomia completa. Olha como vai andando. Aí você vai fazer os estudos de qualidade de vida. A qualidade de vida de quem faz transietal e quem faz toracoscopia ou toracotomia é diferente, é melhor do que quem faz transietal. A qualidade de vida depois, 6 meses, 1 ano depois, é melhor. Então, tem muitas coisas que a transietal tem vantagem. O tempo é menor, não muda a posição do doente durante a cirurgia, e aí vai. Então, tudo isso é evolução. E está vindo muito forte a oncologia e muito as drogas imunológicas. Isso vai mudar totalmente, né? Tem lesões que somem totalmente, que a gente ressecou e tirou totalmente. Quantos podiam ficar assim aguardando? Como diagnosticar que foi a resposta total sem operar? E aí vai. Então isso vai mudando. O que eu recomendo para o cirurgião, bom, vai num grupo de esôfago hoje, né? Tem que ter um bom radiologista, tem que ter estadiamento, tem que ter tomografia, PET, para controlar a evolução do tratamento, tem que ter um oncologista bom, atualizado, né? Então, eu fui ler uma revisão, até por causa de vocês aqui, e uma revisão das drogas. Tem 35 páginas, tem tudo que você imaginar de marcador tumoral, tipo de anticorpo monoclonal, assim, que está vindo. Você não tem ideia o que veio pela frente. Não dá para acompanhar. Né? Então, é isso aqui. Então, voltando aqui à via biliar da doutora, então, assim, eu tive uma reunião na PUC do Chile, que é uma grande universidade da América do Sul, está entre as 10 melhores. E eu fui lá com uma reunião de fígado, vias biliares e pâncreas. Quem conduz a reunião? Oncologista. Não. O radiologista. Ele apresenta bastante. o caso, mostra e diz assim, ó, aqui está preso aqui, não faz isso, não faz aquilo, tal, tal, tal. Aí entra um oncologista, aí entra um cirurgião. Então, não dá para fazer isso sozinho. Tem que estar num grupo onde ele for. Se ele quer montar um grupo, ele monta com oncologista, monta com um grande radiologista. Um bom radiologista é muito importante, porque ele já te diz, ó, tem linfonodo, não tem e tal, tal, tal. Então, essa é o que eu acho. Então, a mensagem é, para operar câncer do aparelho digestivo, participa de um grupo. Ótimo, é isso aí. Não é decisão sozinho. Perfeito. Acho que a gente teve uma história, né, da doença do câncer de esôfago aqui com o professor Ivan, que é um ícone no tema e muito relevante no nosso colégio e na literatura médica toda aí de câncer de esôfago. Foi uma honra poder compartilhar a sala da presidência aqui nessa entrevista com você, professor. Muito obrigado a vocês dois, foi ótimo, né? Desculpa se eu falei muito. Não, foi maravilhoso. Eu fui contando a história. É isso que a gente quer. Exatamente. Contando a história, como é que é. Mas a história foi mudando, graças a Deus, né? Hoje tem nutrologistas, né, que te ajudam. Sim. Isso aí é muito importante. Tem que ter uma terapia intensiva boa. Tem que fazer tudo isso. Mas eu vou lhe dizer, a robótica veio e não vai embora. Eu sempre brinco, tem uma frase que eles falam, é a frase do Dr. Ivan, o mundo não anda para trás. Não adianta, não vai para trás. Tem que ter robótica. Não tem no SUS, vai ter que ter no SUS, né? A gente fez o primeiro robô em câncer aqui no ICESP, um programa que foi entregue para o Ministério da Saúde, era um programa do Ministério, tem o relatório lá, 600 e tantas operações, tem do esôfago, estômago, pâncreas, urologia, etc., mão e tal. E mostra lá o seguinte, hoje foi aprovada no SUS para urologia, Sim. Né? E a cirurgia torácica foi vantajosa. Então, o mundo não anda para trás. Vai ter robótica. Pode entrar na robótica, não fique esperando muito. Viu? Isso aí. É isso. Nós já estamos, graças a Deus. É isso. Muito obrigada também, viu, professor, pelos seus ensinamentos e pela história. E eu adoro história, então para mim foi maravilhoso. Um banho de conhecimento hoje. Muito. E para você, continue seguindo nossos próximos episódios do CBCDcast. E se você quer se associar ao Colégio Brasileiro de Cirurgia, entre no site cbcd.org.br e siga-nos nas redes sociais CBCD Digestivo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.